Pessoal, a aula de hoje é sobre colonialidade do poder, viu? Aníbal Quijano, ele é um autor latino-americano, daí a importância dele, acho que é, se eu não me engano, acho que é o primeiro autor que eu trago para vocês que não é europeu. Isso é muito importante, viu? A gente entender e ouvir, ler autores e autoras brasileiros, brasileiras, latino-americanas. Inclusive, o texto vai trazer a notícia de que a América era considerada do México até a Argentina. Quando os Estados Unidos se independiza da Inglaterra, lá em 1776, e chama-se a si mesmo de Estados Unidos da América, isso causa grande rebuliço político nas Américas, porque as Américas eram aqui, né? A América Latina, assim chamada América Latina, veio depois, porque antes isso aqui era a chamada América. E antes ainda era Abiala, que era o nome indígena, né, dos autóctones que moravam aqui, né, os tupinambás, no caso do Brasil, né? Pessoal, então vale a pena entender a realidade do que significa colonialidade do poder e por que isso é importante, professor. Isso é muito importante. Porque poder não é só a relação estatal, mas é interestatal. A gente fala do Weber, do poder de polícia do Estado, e por isso que ele é importante, pela legitimidade do Estado em legislar e fazer cumprir a regra. Falamos do Baudin, falamos sobre com Baudin, falando da soberania do Estado, né? Da descentralização do poder ou da soberania absoluta. Falamos do Maquiavel, da ciência política, da construção maquiaveliana, né? De um saber político não moral cristão. Falamos sobre vários temas assim, né? Mas agora a gente fala de colonialidade do poder, que é interestatal. Isso é muito interessante. Só tem 2 páginas para vocês lerem, é coisa bem pequenininha, mas vale muito a pena. O Aníbal Quijano, ele vai falar que a colonialidade é um dos elementos constitutivos específicos do padrão mundial de poder capitalista. Vamos lá? Então, o capitalismo ele se sustenta numa imposição de poder, de uma classificação racial, étnica da população do mundo como pedra angular do padrão que a gente falou. Beleza? Vamos traduzir isso em miúdos? O capitalismo nasceu na Europa. E aí foi para o hemisfério ocidental, como é chamado assim hoje, Estados Unidos e Europa Ocidental. Quando ele se propaga, ele faz uma escala racial das relações internacionais e regionais. Tem um texto do livro que eu dei para vocês, que eu estou dando para vocês, que eu vou passar depois para vocês, que é interseccionalidade. Nesse texto, a interseccionalidade, tem um pedacinho que fala que é bem interessante, que cabe na colonialidade do poder. Eu vou achar aqui agorinha. Aqui, pronto. Tem um caso lá nos Estados Unidos, movido um processo judicial movido por Emma de Graffenried contra a General Motors, lá nos Estados Unidos. Isso aí é em 1980. E aí o que acontece? Essa senhora processou a General Motors por preconceito de gênero e raça. Porque dizia ela que a GM não contratava mulheres negras. Contratava homens negros, contratava para trabalhar no operacional. Contratava mulheres brancas para trabalhar no atendimento e homens brancos para trabalhar no administrativo. Vocês percebem que existe uma relação organizacional do poder aí nessa empresa? Só para citar a fonte para não falar besteira para vocês, isso aí está na página 37. Se quiserem, eu vou postar para vocês aí, para vocês a critério de conhecimento. Existe uma organização do trabalho em que para uns é determinada a administração, para outros o trabalho é operacional e para outras o atendimento. Ou seja, a beleza, aquilo que seria belo, é da mulher branca, hétero. Essa seria para fazer família.
para pensar a empresa, o branco. Para trabalhar no pesado, o homem negro. E a mulher negra onde estaria? Estaria trabalhando como empregada doméstica. Entendeu? Entenderam? Essa organização do trabalho que a gente está falando dentro da General Motors, no caso desse processo, vale para o nosso capítulo de hoje, que é a colonialidade do poder do Aníbal Quijano, porque isso se dá numa esfera internacional. Beleza, gente? Voltando ao texto. Então, sustenta-se, né, nesse trabalho do Aníbal Quijano que existe uma imposição, uma classificação racial étnica da população do mundo como pedra angular do referido padrão de poder. E essa organização, classificação racial étnica, opera em vários planos de meios e dimensões, materiais e subjetivos. O que é subjetivo? Aquilo que é da cultura. O que é material? É aquilo que constrói a cultura, constrói a produção, a reprodução da nossa vida, entendeu? Então, assim, aquilo que a gente escuta de música, como a gente se veste, o que a gente vê de filme, isso aí é subjetivo. Nossas escolhas individuais, isso aí é subjetivo. E a colonialidade do poder está também na subjetividade, entendeu? Por exemplo, os carros que se usam no Brasil são carros europeus ou norte-americanos. Raros são os chineses. Os remédios que a gente usa, vê a Anvisa que aprovou uma série de agrotóxicos que fazem mal para a saúde, não aprovou a Sputnik 5, que é uma das melhores vacinas do mundo, e a gente está morrendo todo dia aí de Covid, né? Por quê? Porque a vacina Covid é russa. O Bolsonaro não queria aprovar aquela vacina chinesa, ele não queria a vacina chinesa, que era pior do que a vacina da Oxford, da Inglaterra. E a vacina da AstraZeneca, apesar de ser uma vacina muito boa, né, para alguns grupos ela ainda tem contraindicações, tem efeitos colaterais pequenos. Já a vacina chinesa, por exemplo, não tem esses efeitos colaterais, né? A Coronavac, né? Enfim, a colonialidade do poder, como diz o Quijano, ele trabalha em várias dimensões, materiais e subjetivas também, na existência social cotidiana e de escala societal. Então, origina-se e mundializa a partir da América. Mas qual é a América? A América Latina que a gente tem de hoje. Por quê? Era o entendimento da época que a América era do México até a Argentina. E aí, por que esse tipo de colonialidade subjetiva e objetiva parte da América? Dessa América que eu estou falando. Porque a Espanha e Portugal classificavam as pessoas pela raça. E a subjetividade a partir daí. Por exemplo, você chega nos países como a Bolívia, até o Evo Morales, 2006, todos os presidentes da Bolívia tinham sido brancos, os chamados criollos, que eram os espanhóis já nascidos em território americano. Na administração brasileira, por exemplo, o Lula, se não me engano, foi o primeiro nordestino não formado que assumiu a presidência da República. Antes do Lula, por exemplo, todas as pessoas que tinham assumido a presidência da República ou tinham sido formados, ou eram ricos, ou eram fazendeiros, advogados, e todos brancos. Nenhum presidente negro. A gente nunca teve um presidente negro ou indígena. Essa relação de poder tem uma conexão direta, gente, com a colonialidade do poder. Dito de outro modo, como eu falei dos carros, né? Nossos carros são estrangeiros, ou seja, a materialidade da nossa vida vem de fora. Ah, mas professor, você está falando que na América é que divulgou isso. Porque o modelo colonial ele foi implantado pelo mundo ibérico, Espanha e Portugal. No contexto atual, os Estados Unidos e a Europa constroem um outro tipo de sujeição, de submissão dos povos. Como é que funciona isso? A subjetividade daquela época se dava na sujeição à coroa portuguesa ou à coroa espanhola. Aquilo que era bom, aquilo que vinha das coroas, da metrópole.
Então o tipo de beleza era da mulher branca, mulher para se casar eram mulheres brancas, tanto que se importava mulheres brancas da Europa para casar com fazendeiros aqui. No Brasil, por exemplo, o cuidado das crianças ficava a cargo das mulheres negras, que chamavam-se mulheres amas de leite, que tinham que dispensar os seus filhos para amamentar os filhos brancos. Então percebe que tem uma organização do trabalho. Se as amas de leite antes, hoje são babás, né? Os homens negros de antes, hoje são operários, trabalham no pesado. Os homens brancos de antes, os fazendeiros, administradores que iam para a Europa estudar, hoje estudam nas melhores universidades do Brasil. Mudou alguma coisa? Mudou. Tem as cotas, tem políticas públicas. Mas entender as relações do trabalho e a colonialidade do poder vai poder ajudar a gente a compreender como é que funciona o sistema colonial, né, de poder. Beleza, gente? Tem um pedacinho aqui que é muito importante ler, ó. Colonialidade é o conceito diferente de, ainda que vinculado ao colonialismo. Então, colonialidade, gente, é diferente de colonialismo. Colonialismo era quando Portugal, a Espanha tinham colonizado as Américas. Colonialidade é uma relação de poder em relação aos povos atualmente. Este último, o colonialismo, se refere estritamente à estrutura de dominação, exploração, né, onde o controle da autoridade política, dos recursos de produção e do trabalho de uma população determinada domina outra de diferente identidade, cujas sedes centrais estão, além disso, localizadas noutra jurisdição territorial. O que esse texto disse? Que a exploração dos recursos naturais e a autoridade política e dos recursos ficava fora da colônia. A sede do Brasil não era aqui no Brasil, era lá em Portugal. A sede das colônias hispânicas eram lá na Espanha, em Madrid, né? Já o colonialismo, gente, é obviamente mais antigo. Enquanto a colonialidade tem vindo a provar nos últimos 500 anos ser mais profunda e duradoura que o colonialismo, né? Mas foi sem dúvida engendrada dentro daquele, e mais ainda, sem ele não podia ser imposta na intersubjetividade do mundo tão enraizado e prolongado, né? Colonialismo interno ao poder racista e etnicista que opera dentro de um Estado-nação. Então quer dizer que o colonialismo, gente, ou a colonialidade do poder opera dentro do Estado. O Brasil é um país independente, assim como a Argentina, entre outros países. São países independentes, mas tem uma lógica de poder que atua dentro do Estado-nação. E só tem sentido a partir de uma perspectiva eurocêntrica de Estado-nação. Ou seja, aquilo que a gente entende como moderno veio conceituado lá da Europa. Então, então sobre as propostas, né, do Aníbal Quijano, ele tem vários textos aqui que poderiam ser lidos, depois vocês pegam para ler, tem referências, eu posso passar para vocês se vocês quiserem, tá bom? Então, assim, a Constituição da América, ou América Latina, no mesmo momento e no mesmo movimento histórico, o emergente poder capitalista torna-se um mundo controlado por esse sistema eurocêntrico e agora, né, ligado aos Estados Unidos, desde o começo do século XX. E os seus centros hegemônicos se localizam nas zonas situadas sobre o Atlântico, ou seja, ali no hemisfério norte, Estados Unidos e Europa, que a gente pode identificar como Europa, sob os eixos centrais do novo padrão de dominação, que estabelecem-se também a colonialidade e a modernidade. Então aquilo que é moderno que vem da Europa, né, vem dos Estados Unidos. Em pouco tempo, a América Latina e o capitalismo torna-se mundial, eurocentrado, e a colonialidade e a modernidade instalam-se associadas como eixos constitutivos do seu específico padrão de poder até hoje. Então, gente, o que o texto está querendo dizer? Vamos esmiuçar esse texto. O texto está querendo trabalhar a construção de padrões. Por exemplo, o padrão é padrão de hora, né? O Brasil é menos 3 em relação a Greenwich. Greenwich é uma cidade lá no Reino Unido, nas ilhas da Grã-Bretanha, lá na Inglaterra.
Então lá na Grã-Bretanha se estabelece um marco zero que poderia estar em qualquer lugar. Poderia inclusive estar no Brasil, estar em Brasília. Mas por que está em Greenwich? Por conta da colonialidade do poder, do colonialismo britânico e anglo-saxão. Dentro dessa referência de colonialidade, de colonialismo, eu vou cobrar isso em prova, gente, a diferença, viu? Colonialidade e colonialismo. Colonialismo é quando você tem um controle direto dos recursos das pessoas, né? A partir de uma entidade jurídica externa. No caso, Portugal, Espanha, em relação aos países da América Latina. E colonialidade do poder é uma relação material e imaterial, objetiva e subjetiva, gente. É uma relação de poder que vai construir uma organização do trabalho para os países do mundo. América Latina, África, Ásia, Oriente Médio, Oriente Próximo. Tudo isso, gente, o Oriente, Ocidente, essas divisões, por exemplo, por que chamam a Ásia Ocidental, que onde hoje é o Irã, por exemplo, de Oriente Médio ou Oriente Próximo? Por que chamam ali onde é o Marrocos, onde é a Arábia Saudita, etc., de Oriente Médio? Porque médio é a média distância, gente. E Oriente Próximo, quando a gente fala ali do Mediterrâneo, perdão, onde está o Marrocos, a Argélia, Líbia, ali é o Oriente Próximo. Por que próximo? Porque está próximo da Europa. O referencial é a Europa. Se o referencial é a Europa, então a relação de poder está relacionada com a Europa. Então o nome das coisas é a partir da lógica europeia. Então, república, nosso sistema de poder. No Brasil, por exemplo, o primeiro nome da nossa república era Estados Unidos do Brasil, em referência direta aos Estados Unidos. Até o nome dos Estados Unidos pegou do nosso continente. Porque é uma relação atlântica entre Europa e Estados Unidos, numa relação de divisão social do trabalho e divisão internacional social do trabalho. Entendeu? Vou contar um caso para vocês. O Brasil tinha um carro nosso, que era o Gerdau. E aí o senhor Gerdau, ele fez um carro. E aí na monografia dele, ele fez o carro e o professor dele assim, ó, carro no Brasil a gente não faz, a gente compra. Ele fez a fábrica do carro. Aí na Ford, que foi embora esses dias do Brasil, a GM e outras empresas fizeram com que as empresas de autopeças, fornecedoras das montadoras, não fornecesse pro Sr. Gerdau, entendeu? E aí a empresa faliu. Então o tamanho foi o boicote. Então assim, se a gente olha pro computador, pro tênis, pras casas, pras construtoras, pras empresas que produzem a maior parte dos bens e serviços que a gente consome, são todas ou europeias ou norte-americanas, numa relação direta de submissão. E aí a submissão não é só isso, também cultural e subjetiva. Quando alguém fala assim, eu vou escutar uma música internacional, essa música é o que, gente? É em inglês. Quando a gente vai e a gente tem que lembrar, por exemplo, na palestra que foi feita pelo professor Edmar Barros, que o cristianismo foi imposto à população negra e indígena. Não estou falando mal da religião, mas não se pode impor uma religião a uma pessoa. E aí então, a partir da colonialidade do poder, até a religião ela é uma obrigação, porque você quer colonizar as mentes das pessoas, né? Outro ponto também é muito importante do texto do Aníbal Quijano é que na evolução dessas características do poder, se a gente for configurando novas identidades societais de colonialidade, índios, negros, azeitonados, que esse é um texto português, né, se eu não me engano, amarelos, brancos, mestiços, e os geoculturais do colonialismo, como América, África, Extremo Oriente, Próximo Oriente e as suas últimas mais tarde, Ásia, Ocidente ou Europa Ocidental hoje, né?
e as relações intersubjetivas correspondentes, nas quais se foram fundindo as experiências do colonialismo e da colonialidade com as necessidades do capitalismo, né, configurando como um novo universo de relações intersubjetivas de dominação sobre hegemonia eurocentrada. Esse específico universo é o que será depois denominado como modernidade. Então, gente, a modernidade é uma relação eurocêntrica, estadunidense-cêntrica, no sentido de promoção daquilo que eles acham moderno, científico, valoroso, das nomenclaturas, dos nomes que eles dão às coisas. Dentro dessa ordem dada, dessa organização internacional do trabalho, tem um tema que é muito importante, que depois eu posso falar para vocês, mas assim, grosso modo, é a ideia das cadeias globais de valor. Exemplo, a tecnologia é desenvolvida nos Estados Unidos, mas a porta é colocada no Brasil, a carroceria é feita na Argentina, o motor é feito na Inglaterra, e assim vai. Então, a geração de valor nas cadeias globais de valor, ou seja, a produção das mercadorias no mundo, é feita por uma divisão do trabalho. Qual é o país periférico que vai colocar a porta? Quem é que vai montar o carro? Mas quem vai gerar o carro, pensar o carro, né? Lembra da história da GM, onde os brancos ficavam na administração? Fica no hemisfério norte, né? Então você pega os montadores de aviões do mundo, os caças, por exemplo, que são caças de aviões de guerra, só tem um país que não está no hemisfério norte que produz esses aviões com os motores, a China. O resto, todos os países do hemisfério sul compram do hemisfério norte. Então, gente, para hoje a gente estudou então o que é colonialidade, colonialismo, colonialidade do poder, né? E estudamos as relações sociais mediadas pela Organização Mundial do Trabalho e pela Organização Internacional do Trabalho. Entendeu? Isso é importante, eu quero que vocês lembrem que isso aí vai para teste, tá bom, gente? Se a gente está estudando poder, a gente tem que estudar a colonialidade do poder. E por que a América Latina é o quintal dos Estados Unidos? Por quê? Porque dentro dessa lógica, as empresas norte-americanas aproveitam os recursos naturais do Brasil e de outros países da América Latina. Por exemplo, o Brasil está fechando refinarias, vendendo petróleo cru para os Estados Unidos e comprando gasolina e diesel. Por isso que a gasolina está cara, entendeu? Por isso que o gás de cozinha está caro, porque a gente compra pronto, não está fazendo mais aqui. A função da Petrobras era extrair, produzir, refinar e distribuir, inclusive com a BR Distribuidora. Colonialidade do poder, gente, está em diversas modalidades. E quando eu falo da Petrobras e da gasolina, eu estou falando da materialidade. E a subjetividade, professor? A subjetividade está incutida na cultura, nas músicas que a gente escuta, nos filmes que a gente vê, na maneira da gente agir e pensar. Por exemplo, quantas pessoas diziam que a reforma administrativa, quantas pessoas diziam que a reforma trabalhista ia gerar empregos? Na verdade, gerou trabalho informal, precário, né? Que prejudicou muita gente. Muita gente dizia que ser empreendedor é muito melhor que trabalhar com carteira assinada. Hoje as pessoas trabalhando para iFood, para Uber, para Rappi, entre outras plataformas, estão trabalhando 10, 12, 14 horas por dia, sem nenhum benefício. As pessoas têm que pagar para trabalhar. Então a colonialidade do poder vai quando você pensa que o que você está fazendo é benéfico para você, quando não vai ser. E isso é a subjetividade. E a objetividade ela é material. Quando você de fato perde recursos, direitos, entenderam? Pessoal, estudem bastante esse tema. São só 3, 4 parágrafos para ler, mas é muito importante, é muito denso esse texto. Mas vale a pena, viu, gente? Um grande abraço.